Está começando o meu, o seu, o nosso Ninja Geek. Gente, nós vamos falar no vídeo de hoje de um anime muito bacana. Vamos falar de Teiki no Yasha no Nariagari. É um anime bastante bacana que trouxe aí algumas polêmicas. Ele se destacou principalmente no seu primeiro episódio por conta de uma polêmica que houve e repercutiu em toda a internet. A gente no vídeo de hoje, gente, não vamos falar de polêmicas. Vamos falar de cenas ou acontecimentos que eles foram adaptados ou até trocados na adaptação do mangá para o anime. Vamos falar dos 6 primeiros episódios. Sim, vai conter alguns spoilers. Se você ainda não viu o anime, você pode pausar o nosso vídeo, assiste os 6 episódios, lhe garanto que você não vai se arrepender. Você pode também ver o mangá e depois voltar para o vídeo, ou você pode ver como são cenas que de fato não vai interferir na sua narrativa, você vai entender. E quando você vê o anime, mesmo antes de ter visto nosso vídeo, você vai entender o que nós estamos falando. Ok, mas antes de mais nada, gente, não esquece, arrasta para baixo, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho. E olha, gente, vamos lá, arregaça esse gostei, isso é muito importante para estar fortalecendo e incentivando a gente a fazer cada dia mais vídeos e vídeos melhores, tá bom? Então, a gente vai estar falando sobre o anime. Inicialmente, vamos lá, no primeiro episódio, a gente vai trazer a história do Naofumi Iwatani, que é o nosso protagonista. Ele é o herói do escudo. Emerson, como é que gira essa história? A história do Teiki no Yasha, ele se gira em torno de um livro, que eles são invocados para esse livro, e são o livro dos heróis. São 4 heróis cardeais. Os 4 heróis são nosso protagonista, que é o Iwatani Naofumi, que é o herói do escudo. Nós temos o herói da espada, que é o Amakiren. Temos também o herói da lança, que é o Kitamaru Motoyasu. E o herói do arco, que é o Kazumi Itsuki. Esses heróis, nesse primeiro momento, você não vai ter muito contato com eles, a não ser quando eles forem invocados, propriamente dito. E depois você não vai ter mais tanto contato. Vou te botar aqui algumas cenas que estão adaptadas ou trocadas do mangá para o anime. A gente, logo no primeiro momento que a gente começa a assistir o anime, você vai perceber que o Naofumi, ele mesmo se auto-intitula um otaku. E ele já vai te explicar que ele tem uma boa vida por conta de ter salvo seu irmão. E ele pode levar sua vida de otaku tranquilamente. Ele gosta muito de ir à livraria para ler, né, mais contos, ler novelas, ter contato até com outras pessoas. Isso, a questão no anime gira dessa forma. No mangá, a gente tem nossa primeira alteração e já a partir daí. No mangá, ele vai para a biblioteca por conta de ele ter um cara de classe média baixa, podemos dizer assim, já que ele não tem tanto poder aquisitivo para estar comprando seus mangás. E a biblioteca é um local onde ele vai conseguir ler novelas sem precisar pagar, onde ele vai encontrar primeiro o livro dos 4 heróis e começar a folhear o livro. Quando ele começar a folhear o livro, ele vai perceber que ele tem algumas páginas em branco, onde vai aparecer uma luz e ele vai ser teletransportado para dentro do livro. E ele já vai aparecer no mundo em paralelo, que é dentro do livro, onde cada um sendo um herói, e ele vai perceber que ele tem as capacidades propriamente ditas de um jogo, onde ele consegue ver status, consegue ver defesa, ataque, level. E essa pegada do anime eu achei muito interessante, porque a gente que gosta, né, que é gamer, que gosta de jogos, então é uma interação muito bacana de um MMORPG, né, um RPG, com a questão da animação, no caso do anime. Então isso eu achei bastante interessante. A gente vê esse tipo de acontecimento, mudanças do anime de referente ao mangá, por conta, gente, da narrativa. A narrativa do mangá, ela funciona de uma forma bem mais detalhada, bem mais ilustrativa. No anime, como é bem visual e verbalizado, essa narrativa ela tem que funcionar um pouco diferente. Em alguns momentos, eles juntam um mangá e meio para cada episódio. Isso é extremamente normal no universo das animações.
Então, a gente temos aí nossa primeira modificação, a história do Naofumi, onde inicialmente no mangá ele já é um cara, pelo menos pelo que eu entendi, classe média baixa, e ele se dirige à biblioteca para ler mangás e novelas, os livros de forma gratuita, e no anime ele é um cara já, podemos afirmar, classe média alta, já que ele recebe uma mesada e tem um lugar bacana para morar com conforto para não precisar trabalhar. Nós temos também a narrativa dos outros heróis, só que esses outros heróis, nesse momento a gente não vai estar tendo tanto contato com eles, só depois que eles são invocados, que eles têm algumas conversas, onde a gente vai ter a questão deles interagirem e se conhecerem um pouco mais, onde o herói de escudo já é um pouco deixado de lado, uma vez que ele é o herói de escudo. O herói de escudo é conhecido como o mais fraco e não vou dizer um orgulhoso, ele é o cara que quer as habilidades dos outros heróis. Então ele é um pouco deixado de lado e ninguém quer muito trabalhar com ele. Nessa cena que eu estou colocando para vocês vão estar entendendo que neste momento eles têm a primeira ideia de que eles são de Japões diferentes, ou seja, eles são de universos paralelos. Descobrem isso quando eles não conseguem concordar com o tipo de jogo, que provavelmente eles estão participando, eles estão dentro de um jogo, eles entenderam essa questão. Quando eles percebem que eles não estão falando meio que do mesmo jogo, falando da mesma língua, vamos dizer assim, um não conhece do jogo que o outro está falando, eles falam o nome do ministro japonês. E cada um fala um ministro diferente. Então eles já entendem que eles são de Japões diferentes, ou seja, de universos paralelos. Isso no mangá não é deixado explicado. No anime, desde o princípio, ele já deixou explicado, o que facilita a nossa narrativa. Aquilo que eu falei, nossa narrativa na animação ela é um pouco diferente da narrativa do mangá. Após começar a sua jornada, cada um ter as suas equipes definidas, o Naofumi e os outros, eles vão, cada um se dirige aos Blacksmith, né, para comprar as suas armas e armaduras, bem igual realmente um jogo de RPG. E ele percebe que ele não consegue empunhar espadas. Não é deixado claro no anime o real motivo de não empunhar a espada, apenas eles verbalizam que é por causa do escudo, mas não tem uma explicação muito clara referente a isso. Deixa-se a subentender, eu acredito que em algum momento mais para frente ele vai estar falando sobre isso. Mas no mangá não. No mangá ele já deixa explicado o real motivo de o herói do escudo não poder empunhar uma espada. E nesse quadro que aparece para ele, porque quando ele olha para o escudo ele consegue ver os seus status. No quadro diz a seguinte legenda: um herói não pode usar nenhuma arma com a intenção de lutar que não seja a arma legendária de sua posse. Ou seja, o herói do escudo vai sempre poder usar, só pode usar escudo. O herói da lança só pode usar a lança, o do arco só pode usar o arco, e o da espada só a espada, todos assim sucessivamente. Não se deixa claro isso no anime, já no mangá deixa desde o princípio. Após ter ocorrido isso, ele vai ser roubado e acusado de estuprar a sua companheira de caminhada. O que acontece? No mangá já deixa especificado que ele é acusado de estupro. No anime ele é acusado de abuso. Então foi essa polêmica que gerou. Se você pesquisar qualquer coisa sobre o Teito no Yusha, ele vai ter primeiro, né, vai estar lá nos mais cotados, a questão da polêmica que repercutiu dentro do mundo nerd referente a essa questão dele ter sido acusado, a postura que houve. Então a gente vai evitar falar sobre isso, gente, já que tudo está acontecendo lá ainda no primeiro episódio. A gente vai estar agora seguindo para a nossa próxima imagem. O Blacksmith, né, o ferreiro, ele fica bastante amigo do Naofumi. E quando o Naofumi ele é escorraçado do reino, basicamente por conta dessa acusação de abuso, ninguém quer falar com ele, ninguém mais quer ser amigo dele, ninguém quer ser parceiro dele nessa jornada que ele vai precisar evoluir por causa das hordas que vão estar chegando para tentar destruir o mundo. O ferreiro acaba dando para ele um kit
para que ele comece sua jornada e mate os monstros e evolua. Ele já percebeu que quando ele mata o monstro, ele tem uma certa quantidade de XP que ele ganha. Isso bem parecido realmente com o jogo. Então, quando ele recebe esse kit no anime, só cai uma capa. No mangá mostra que cai de fato um kit e ele sai vestindo esse kit. Então isso é bem interessante, essa analogia, porque aquilo que eu falei para vocês, como narrativas são diferentes, no mangá fica, as coisas ficam mais explicadas e no anime fica bem subjetivo. Quando ele começa a de fato matar os mobs, e você está treinando sozinho, ele vai percebendo que o escudo vai absorvendo as capacidades dos monstros que ele vai derrotando. No anime ele só fala que ele verbaliza que o escudo absorve a característica do seu oponente, do monstro que ele está derrotando. No mangá não, deixa bem mais claro, informando justamente que cada monstro dá uma defesa diferenciada. Isso no nossa narrativa ficou bem mais legal de se entender. Partindo dessa questão dela entender como funciona a questão da absorção do seu escudo referente aos mobs, ele também percebe que ele consegue absorver tudo que for de curas, plantas medicinais, e adquirindo assim novas características e novas habilidades. Partindo daí, a gente finaliza o nosso primeiro episódio conhecendo o Mercador. O Mercador ele vai ser muito importante para o nosso decorrer da história, porque ele vai vender para o Naofumi a Raftalia, que vai ser uma escrava, que literalmente vai ser um pet, onde ela vai estar matando os mobs e ele vai estar dividindo a experiência. Vai ser literalmente formar uma parte, né? Um grupo, como a gente costuma fazer muito jogando jogos de RPG, MMORPG, que a gente faz naturalmente. A Raftalia, ela é uma demi-humana, ela é meio guaxinim, e ela vai ser um personagem muito especial e muito bacana, a interação da Raftalia para com o Naofumi. Quando o Naofumi ele foi acusado do abuso, ele se envolveu numa aura de ódio tão grande que ele chegou a meio que perder a humanidade. Ele até o paladar ele perdeu de tal vamos dizer assim, vibe negativa que ele tem. E essa amizade que vai crescer, se fortalecer com o passar do tempo da Raftalia com o Naofumi, é bem interessante a gente ver esse amadurecimento, esse toque dramático que tem no anime. Eu achei isso muito bacana. A Raftalia, a primeira modificação que há, eu não vou nem dizer uma modificação, é uma explicação. Por quê? A todas as comidas, os presentes que o Naofumi quer dar para a Raftalia, quer oferecer para ela, ela recusa. Só que não se deixa claro por que ela recusa. A única informação que nós temos referente a isso é só quando o vendedor diz que ela tem problemas emocionais. E só. Nessa imagem que a gente está vendo agora, deixa justificado que o mestre que ela teve antes do Naofumi, eles não gostavam quando ela demonstrava felicidade. Então ela acabou reprimindo esse sentimento e ficou com medo de receber alguma represália por estar tendo essa emoção, demonstrar esse sentimento de estar feliz. Então eu achei essa questão no anime poderia ter sido mais abordada, que vamos lá, perder 20 segundos, 10 segundos apenas tendo essa cena. Eu achei que o anime pecou nesse momento. A questão da Raftalia ter problemas emocionais é justamente, a gente vai ver que foi por conta da primeira onda de ataque dos monstros. Os pais delas foram mortos na frente dela por um monstro cão. Então ela ficou traumatizada. Quando eles têm que enfrentar o primeiro monstro cachorro, ela não conseguiu praticamente lutar. E o Naofumi dá para ela um propósito de que o que aconteceu com ela não venha a acontecer com outras crianças. E o mais interessante é que ela acaba aceitando essa missão de fortalecer o Naofumi, sendo a sua escrava, né? E
evitando assim que outras crianças não passem pelo que ela passou, já que eles estão treinando para a próxima horda, que vai ser o próximo ataque dos monstros, que para isso que os heróis foram convocados, para que eles evitem que o reino seja destruído. Essa cena dos pais dela eu achei bem interessante, porque ela foi colocada no anime de uma outra forma. Os cuidados que o Naofumi tem com a Raftalia também foram colocados de uma outra forma, mas ainda assim é uma análise da emoção que ele já sente por ela, mesmo sem perceber. E essa cena deles dormindo e ela agarrada com uma bola que ele deu para ela de presente, eu achei muito bacana, porque essa cena não aparece no anime e ficou muito bem retratada no mangá, onde mostra que ela não tem mais pesadelos devido ao fato dele ter dado para ela uma nova forma de se viver, vivendo para que ela evite que outras crianças passem pelo mesmo trauma que ela passou, que foi ver a morte de seus pais. Ainda no terceiro episódio, a Raftalia e o Naofumi eles vão defender um vilarejo quando tem o primeiro ataque da Horda, onde os três heróis se dirigem para um lado para combater a Horda e o Naofumi e a Raftalia vão defender um vilarejo. Conversas entre os heróis a gente vai ver muito pouco neste momento, por enquanto eles só se encontram em ocasiões onde é obrigatório a interação entre eles, já que eles não gostam muito do Naofumi, já que eles acreditam que o Naofumi cometeu lá o tal abuso contra a sua companheira. Após eles terem salvo o vilarejo, eles vão comemorar de volta no reino, onde eles vão receber recompensas. O quarto episódio vai estar começando já na festa da recompensa que eles vão estar recebendo. Porém, é descoberto que a Raftalia é escrava do Naofumi, o que para eles é meio que inadmissível, uma vez que o reino meio que aboliu a escravidão e um herói não pode ter uma escrava. Ele usa ela, no final das contas, para que ele possa evoluir, para que ele possa ganhar experiência. E a gente começa a ver, né, a gente percebe que é uma escravidão só no papel, porque eles têm um laço de amizade, uma interação muito bacana. O herói da lança vai desafiar o Naofumi para um duelo, onde o rei obriga o Naofumi a aceitar, e caso quem perdesse, né, se o Naofumi perdesse, ele libertaria a Raftalia. Devido a uma influência externa, o Naofumi acaba perdendo a luta, a Raftalia liberta. E tem toda uma dramaticidade, onde o Naofumi passa a não entender por que ele sofre tanto. Esse episódio tem uma carga dramática bem elevada e é bem interessante. Eu particularmente gosto muito, acho que é o quarto episódio é realmente o episódio que eu mais gosto, por conta de toda essa conversação que eles têm. Até o momento eu achei dos 6, eu achei o mais bacana. E posso dizer que é metade do terceiro, que é a luta, mas o quarto episódio com essas conversações eu achei muito interessante, porque foi a afirmação da amizade, do laço de amizade que a Raftalia e o Naofumi firmaram. E isso eu achei muito interessante. Eu gostei muito da postura da Raftalia após ela ter sido liberta. A cena que a gente dá início ao quinto episódio, que não aparece no anime, essa cena realmente ela poderia ter aparecido no anime, porque ela resgata a carga emocional deixada no quarto episódio, seguindo para o quinto, que é quando ela pede para que ele refaça o pacto, para que ela volte a ser sua escrava, para que ela volte a ser sua espada, porque ela tem o propósito de não permitir que outras crianças passem pelo mesmo trauma que ele passou. Então eu achei essa postura dela bem interessante, onde mostra que ela tem também por interesse salvar as outras pessoas e salvar o mundo. Acredita no percurso que ele tem que seguir para salvar a humanidade. Isso eu achei muito bacana. Tal forma que ele recupera a sua humanidade depois desse diálogo, até que ele volta a sentir gosto de comida. É uma cena bem bacana. Como eu falei, eu gostei bastante de firmar esse laço de amizade entre eles. É quando ele percebe que a Raftalia já deixou de ser uma criança, e sim, ela é uma mulher, e uma mulher bem inteligente que sabe o que quer. Posteriormente eles têm que voltar ao mercante para que ele refaça o laço da Raftalia para com o Naofumi.
porque ele tem que refazer o laço da escravidão. O que acontece lá? Ele vai comprar um ovo para ele ter uma montaria. É que a gente gosta de um RPG, todo mundo tem que ter uma montaria. Então ele compra o ovo da Floreal. E pode vir inúmeras Floreais, e é bem uma roleta. Então, o que acontece? Eles vão lá, compram, mais ou menos caro, baseado na grana que eles têm. Mas essa cena que não foi passada aqui é justamente a Raftalia informando que está feliz, está orgulhosa pelo trabalho que o Naofumi vem fazendo. Esse quinto episódio ele vai estar se rodeando basicamente na Raftalia, orgulhosa do Naofumi, e eles tentando fazer com que o ovo da Floreal choque. Então o Naofumi começa a ficar mais ainda orgulhoso pela Raftalia e ter mais vontade de salvar o mundo pela Raftalia, não por conta das pessoas, porque aí ele ainda está bem chateado com o tratamento que ele está recebendo, que ainda ele entende que por ser desproporcional, uma vez que ele sabe que ele não fez o crime que ele é acusado. Então isso poderia ter sido um pouquinho mais bem abordado no anime, que não foi. No final do quinto episódio, a Filo, o ovo choca, ela vai se tornar um pássaro, e já quando eles estão finalizando já o episódio, tá finalizando uma trajetória, ela se torna humana. Essa é uma outra mudança de narrativa. No mangá, ela vai estar se tornando uma humana presa no mercante, uma vez que ele tem que ir lá no mercante para que ele entenda como vai funcionar a Floreal, como é que a Floreal que ele comprou, que habilidades ela tem. E no anime, numa viagem, simplesmente ela dorme no colo dele como pássaro e acorda como humana. Então essa é uma adaptação até para ter um decorrer melhor, já que a intenção que eles estão é seguir a viagem. O sexto episódio a gente começa com a questão do Naofumi precisar de uma roupa para Filo. Por quê? Quando ela se transforma em pássaro, a roupa rasga. E esse episódio, esse sexto episódio em si, ele basicamente todo ele é adaptado, e ele não existe meio que no mangá. Só alguns trechos que existem no mangá. Eu percebi que duas coisas que eles fizeram: dar um sentido diferente, ou seja, uma narrativa mais apropriada para o anime, e não correr tanto com a história. Porque para fazer 6 episódios foram quase 10 mangás. Então, como a história não é tão extensa, ia acabar muito rápido. Então percebi que eles fizeram isso para que tivesse mais episódios usando uma quantidade menor de mangá. No sexto episódio, quando ele vai atrás, ele vai primeiro no ferreiro. O ferreiro indica que ela vai precisar de roupas especiais. Indicou que ele fosse para a maga. A maga informa que ela pode encantar, mas tem que ser com um fio especial, ok? Tem uma costureira para isso. A costureira diz que faz, mas o fio especial tem que ser feito por uma máquina que a maga tem. A maga informa que a máquina existe, porém tem uma joia, que essa joia é rara e muito cara. E essa joia precisa ser encontrada pelo Naofumi para que ela possa fabricar o fio com a mana da Filo, para que a roupa, quando ela se transformar em pássaro e ela volte para humana e vice-versa, a roupa não rasgue. Então, no mangá, com essa informação, eles já vão para a caverna para conseguir a pedra e fazer a roupa, fazer o fio para fazer a roupa. No anime, não. A maga pede um tempo para ela ver se ela consegue a pedra, e o Naofumi segue viagem. Então, todo o capítulo vai ser basicamente essa viagem e alguns acontecimentos que vão estar dando uma narrativa de caixeiro viajante que ele vai ter também, já que ele precisa entrar nas cidades, e as cidades elas são com entrada pagas, pagando um pedágio, tanto para entrar quanto para sair. E como caixeiro viajante, ele recebe um emblema onde ele não paga. Então, ele só no final do sexto episódio que ele retorna à maga, e a maga leva ele até a caverna para que eles tenham a pedra minerada. Porém,
na caverna existe uma outra mudança. Essa aí já é uma mudança de fato, de não apenas de narrativa, de acontecimentos. No mangá, a Raftalia, ela fica enjoada quando a Filo tá puxando a carroça, ou seja, ela tem dificuldade de estar andando em alguns transportes. Ela prefere muito mais estar a pé do que estar na carroça. Na carroça ela fica enjoada de tal forma dela não conseguir lutar. Então ela fica na carroça, enquanto a Maga, a Filo e o Naofumi ingressam na caverna para encontrar o mineral e fazer a joia que eles precisam para o fio seja forjado. Porém, no anime, essa narrativa ela foi trocada de tal forma que a Raftalia vai com eles para a caverna e lá eles vão encontrar o monstro que está protegendo o mineral, e a luta entre os três, a Raftalia, quando eu digo os três, a Raftalia, a Filo e o Naofumi mais a Maga, é muito mais dinâmica e muito mais interessante do que tivesse entrado só a Maga, o Naofumi e a Filo. Por que que eu percebi isso? A Raftalia e a Filo, elas começaram a ter uma amizade mais aproximada por conta também dessa luta. Então, essa narrativa que eu percebi no anime, elas vão ter mais rapidamente uma amizade do que no mangá. Pelo menos até onde eu acompanhei, eu estou fazendo questão de acompanhar com o anime. Então eu achei essa narrativa uma sacada muito interessante, porque a nossa ideia no mangá é um pouco mais devagar do que está sendo no anime. No anime está sendo mais não corrido, está sendo mais dinâmico. Então eu gostei muito dessa questão. Gente, esses foram os 6 primeiros episódios. Esses foram os detalhes que a gente achou mais relevante para trazendo para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Ó, gente, não esquece, arrasta para baixo, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho que você não vai perder nossas notificações. Não esqueceu de deixar o gostei? Deixa o gostei agora. Se você tiver alguma ideia de vídeo, você pode mandar pra gente. Pode mandar tanto deixando nos comentários, pode mandar no nosso Instagram, na página do canal, vai no nosso Discord. A gente tá sempre recebendo novas ideias, a gente tá sempre analisando para estar fazendo vídeos bem bacanas. Esse vídeo, inclusive, foi uma ideia por um inscrito, foi o Leonardo, que deixou pra gente. A gente bater um papo muito bacana no Discord. Então, vamos lá. Deixe novas ideias, se inscreve no canal, ativa o sininho, arregaça esse gostei. Espero que todos tenham gostado da nossa análise, ó. Valeu!